Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou responder a pergunta feita por Pietro G. Marques sobre quem era o discípulo a quem Jesus amava. Ele leu alguns artigos na internet que afirmam que o apóstolo João não foi o autor do Evangelho e das cartas de João, mas apenas do Apocalipse, e que, na verdade, o Evangelho e as cartas de João haviam sido escritos por João, o presbítero, e não o apóstolo. Eu li os artigos que ele me enviou e vou apresentar os argumentos levantados e veremos se o autor do Evangelho e das cartas de João era ou não era o apóstolo João, como afirmado pela Igreja Católica e pela maior parte da Igreja Reformada. Antes de começar nossa análise, eu peço que você já dê o seu like, tá bom? Dê o seu like agora. E que você também procure ficar até o fim do vídeo. E caso queira contribuir com qualquer valor com esse ministério, eu vou deixar aqui o QR Code na tela, tá? E a chave Pix na descrição desse vídeo. Se você não puder ajudar financeiramente, mas puder ajudar compartilhando os vídeos, isso será muito bom para o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite-se para se inscrever agora, tá bom? Aqui você aprende a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Não perca esta oportunidade. Será que o apóstolo João, o filho de Zebedeu, não escreveu o quarto evangelho e as epístolas de João? Será que o discípulo amado, autor do evangelho e das cartas, era outro João? Não há dúvidas de que o apóstolo João escreveu o Apocalipse. Na análise que fiz do Apocalipse, interpretando versículo por versículo, eu trouxe os argumentos que corroboram a autoria do apóstolo João. No entanto, em relação ao quarto evangelho e às epístolas, há muita discussão quanto à autoria, exatamente porque havia mais de um João naquela época. E eu não estou falando de João Batista, não. Eusébio de Cesareia, em sua História Eclesiástica, citando as palavras de Papias, autor cristão e bispo de Hierápolis, indica que além do apóstolo João, havia o presbítero João, ou o ancião João, discípulo do Senhor, e diz que ele ocupava um lugar privilegiado dentro da igreja. Tanto Eusébio como Dionísio o Grande nos dizem que, inclusive, em seus dias, havia duas sepulturas famosas em Éfeso. Uma era de João o apóstolo e a outra pertencia a João o ancião. E levando-se em conta que o grego do Apocalipse é muito diferente do grego utilizado nos demais escritos joaninos, muitos começaram a duvidar que o quarto evangelho e as cartas joaninas foram escritas pelo apóstolo João. O Apocalipse apresenta um grego com muitos erros de gramática e isso destoa muito da forma bastante elaborada e erudita como a língua grega é apresentada no quarto evangelho e nas três epístolas atribuídas a João. Além disso, o autor do quarto evangelho e das três cartas não se identifica no evangelho e na primeira carta. Na segunda e na terceira carta, ele se identifica apenas como presbítero ou ancião. Presbítero significa ancião. Já o autor do Apocalipse se identifica várias vezes, em várias ocasiões. Em relação a isso, podemos afirmar que a identificação de João no Apocalipse se deu devido ao caráter do livro e para que os leitores não tivessem dúvida de que ele, o apóstolo, havia realmente recebido aquela revelação de Deus. Caso contrário, é bem provável que o Apocalipse não fosse aceito como um livro inspirado. Mesmo com a identificação do apóstolo João, a igreja demorou a reconhecer a inspiração do Apocalipse. Em Atos 4, versículo 13, nos é dito que o apóstolo João era iletrado e sem instrução. Isso explica a escrita do Apocalipse, mas não explica o alto nível do grego usado no quarto evangelho e nas três epístolas joaninas. Em relação a isso, a explicação mais lógica é de que João fez uso de algum amanuense. Isso é muito provável. No entanto,
a palavra iletrado também significa aquele que não teve uma educação formal nas escolas dos rabinos e nem sempre significa ignorante. Além disso, os termos ancião e presbítero em si eram títulos usados para designar uma certa classe de obreiros dentro da igreja local. Ambos vêm da palavra grega, da qual temos os termos presbítero e presbitério. Aparentemente, era comum que cada congregação normal tivesse diversos anciãos, diversos presbíteros, pois Paulo separou presbíteros em cada lugar do ministério e os encarregou da obra naquele lugar antes de continuar suas viagens. No caso de 2ª e 3ª João, os termos provavelmente significavam mais do que isso, pois o autor chama a si mesmo de o ancião, o presbítero, em vez de ser apenas um ancião, e assume autoridade especial sobre os assuntos dessas duas igrejas. Um presbítero, no sentido mais tradicional, teria uma voz de autoridade apenas em questões referentes à sua própria congregação local. Apesar disso, alguns dirão que o apóstolo não se intitularia presbítero. É um erro pensar assim, pois o apóstolo Pedro também se intitulou ancião. Então, por que não poderia João usar o mesmo título? Outro ponto importante é que o discípulo amado, que se declara como o autor do 4º evangelho, era conhecido do sumo sacerdote e foi por isso que ele foi autorizado a entrar no pátio da casa do sumo sacerdote, enquanto Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta, na ocasião em que Jesus foi preso. Será que o filho de um pescador certamente não poderia conhecer o sumo sacerdote? Não devemos julgar que todos os pescadores fossem de origem inferior. Porém, se o apóstolo era amigo do sumo sacerdote, como explicar a atitude do sumo sacerdote e de todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote na ocasião em que Pedro e João foram interrogados? Já que todos, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Será que nem o sumo sacerdote e nem os demais da sua linhagem não reconheceriam João nesta ocasião, caso ele fosse realmente um conhecido do sumo sacerdote? Quanto a isso, devemos considerar que se esse discípulo amado era João realmente, isso significa que provavelmente ele era bastante novo quando conhecera o sumo sacerdote. Mesmo quando andava com Jesus, ele ainda era visto na presença de sua mãe. Enquanto Pedro já tinha esposa. Isso é fato. Ou seja, é bem provável que o sumo sacerdote conhecesse João por causa de sua família. E é possível que, por ser bastante novo, nesta ocasião, o sumo sacerdote não o tenha reconhecido após todo o tempo em que ele passou com Jesus. Os jovens se desenvolvem e mudam bastante com extrema rapidez nessa tenra idade. Além disso, o texto cita que João era conhecido do sumo sacerdote. Isso não significa necessariamente que ele, individualmente, tinha uma amizade com o sumo sacerdote, mas possivelmente que a sua família, por ser uma família influente de pescadores, conhecia o sumo sacerdote e por isso a mulher não teve dúvidas em deixar João entrar no pátio enquanto proibia Pedro. Isso é possível de ter acontecido, sim. Há outro ponto importante. Jesus havia dito que todos os 12 discípulos o abandonariam. No entanto, se considerarmos que o discípulo amado é João, Jesus não teria sido abandonado por todos, pois além de João tê-lo seguido juntamente com Pedro, João teria se mantido fiel a Jesus até a sua morte na cruz, pois ele estava presente na crucificação. A resposta para esse ponto é que o fato de João ser encontrado no momento da crucificação não o exime da culpa por ter abandonado Jesus, já que Mateus 26, versículo 56, nos diz claramente que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Mas surge uma outra dúvida. Como explicar também que Jesus confiaria sua mãe aos cuidados de um apóstolo que teria que pregar o evangelho
e que por isso enfrentaria perseguições. Como o apóstolo João poderia ser capaz de cuidar de Maria, já que Jesus na cruz disse a ele: eis aí a sua mãe, e disse a Maria: eis aí o seu filho? A resposta é bastante simples. Maria estava presenciando a morte de seu filho, e a atitude de Jesus foi de compaixão, foi para consolá-la. Foi por isso que ele disse que João seria como um filho para ela. Maria tinha outros filhos e filhas, e não precisava ser cuidada ou auxiliada financeiramente por João. Uma outra dúvida importante é que na ocasião da ressurreição de Jesus, o discípulo amado estava com Pedro quando chegaram à sepultura. O texto diz que o discípulo amado viu e creu. No entanto, quando Jesus apareceu aos 11 apóstolos, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Nada nos é dito que o apóstolo João, que estava junto com os demais nesta ocasião, já havia crido. Isso é verdade. Mas se entendermos que Jesus estava se referindo a todos de uma forma geral, sem entrar nas particularidades, e que ele estava se referindo ao fato de que todos, sem exceção, não creram que ele era o Messias até o momento da ressurreição, então não teremos dificuldades de compreender o porquê Jesus ter se dirigido a todos daquela forma. Pedro mesmo já havia reconhecido que Jesus era o Filho do Deus vivo. Jesus o havia até elogiado por essa declaração, porque não foi carne nem sangue que havia revelado a Pedro isso, mas o Pai que estava no céu. No entanto, na verdade, eles só creram verdadeiramente que Jesus era o Messias após a ressurreição. Isso pode ser comprovado, já que todos o abandonaram no momento em que ele mais precisava. Somado a tudo isso, no final do Evangelho de João, há uma passagem muito importante que realmente nos deixa intrigados. O texto nos diz que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, e 2 outros discípulos na margem do mar de Tiberíades. Note que João não foi nomeado como discípulo amado. Os 2 discípulos que estavam com ele também não foram identificados, não havendo menção que um deles era o discípulo amado. Então, Pedro disse que iria pescar, e todos os demais foram com ele e entraram num barco com ele. Eles não pescaram nada naquela noite, mas pela manhã, quando Jesus apareceu lá no mar e deu a ordem para que lançassem a rede do lado direito do barco, novamente o milagre da pesca extraordinária se repetiu. Eles não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Depois da conversa de Jesus com Pedro, o texto nos diz que Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Ou seja, o texto nos leva a considerar realmente que o discípulo amado não estava com eles antes de Jesus aparecer naquela manhã. Pode ser que ele tenha chegado com Jesus e tenha falado com Pedro enquanto estava na margem do mar, assim como fizera Jesus quando disse para lançarem a rede do lado direito do barco. O versículo 20 apoia essa ideia quando nos afirma que o discípulo a quem Jesus amava e o seguia era o que se recostara sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Por que não houve essa identificação no início do capítulo? A resposta é que Jesus havia acabado de indicar a Pedro o tipo de morte que ele havia de glorificar a Deus. E diante disso, Pedro quis saber como João haveria de morrer, já que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Será que Jesus, devido a todo o amor que tinha por João, iria livrá-lo de glorificar a Deus através do martírio? Era isso que Pedro queria saber. Era essa a questão.
Foi por isso que o texto registrou a expressão o discípulo a quem Jesus amava, confirmando que ele era o discípulo que havia se recostado no peito de Jesus na ocasião da última ceia. Além destas informações, é importante considerar que, embora a Bíblia nos informe que na última ceia Jesus chegou com os 12, que é o termo usado para designar os apóstolos, e tomou lugar à mesa com os 12, isso não significa que seus outros discípulos não estavam presentes também. Jesus tinha outros discípulos, como os 2 discípulos a quem ele apareceu no caminho de Emaús, por exemplo, após a ressurreição. É bastante provável que alguns discípulos já estivessem presentes quando Jesus chegou com os 12 e que outros chegaram após eles. O local era espaçoso e havia lugar para mais do que 12 pessoas. Ademais, as palavras de Jesus dizem que ele celebraria a Páscoa com os seus discípulos e não apenas com os 12 apóstolos. O que fortalece essa ideia é o fato de Jesus, para identificar quem o trairia, dizer que era um dos 12. Porque Jesus não disse apenas, é um de vocês. Isso indica que, além dos 12, outros discípulos estavam presentes à mesa, incluindo o discípulo a quem Jesus amava, é claro. De fato, é bem provável que outros estivessem presentes e até mesmo que estivessem à mesa. Mas isso não nega que o discípulo amado era o apóstolo João. Outro argumento que devemos levar em consideração é o fato dos outros evangelhos nunca se referirem ao discípulo a quem Jesus amava e ao outro discípulo. Eles sempre mencionam o apóstolo João. Se o apóstolo João fosse o discípulo amado, por que Mateus, Marcos e Lucas nunca deixaram isso claro? Talvez isso estivesse bastante claro para eles. Sabemos que o Evangelho de João foi escrito pelo discípulo a quem Jesus amava, pois ele mesmo afirmou ser o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu. No entanto, também sabemos que, de acordo com a citação de Papias, a qual me referi no início desse vídeo, havia um outro João, o presbítero e discípulo do Senhor. Na citação de Papias, fica claro que o presbítero João ainda estava vivo naquela época. Vejam só. No entanto, se vinha a determinado lugar algum dos companheiros dos presbíteros, informava-me sobre as palavras dos presbíteros, o que dissera André, ou Pedro, ou Filipe, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor. O que dizem Aristião e o presbítero João, discípulos do Senhor. Não pensava serem tão úteis os ditos provenientes dos livros quanto o que deriva de uma palavra viva e permanente. Reparem os verbos assinalados em negrito. Eles podem indicar que os apóstolos citados já haviam morrido e que o presbítero João estava vivo na ocasião da escrita de Papias. De acordo com a tradição, Papias teria sido martirizado juntamente com Policarpo em cerca do ano 155 d.C., mas essa é uma informação que os pesquisadores modernos têm descoberto ser falsa. A maioria dos historiadores diz que Papias deve ter nascido por volta de 60 ou 70 d.C. e morrido em torno do ano 130. Não sabemos ao certo a data em que Papias registrou esse texto, mas é bem provável que o apóstolo João já tivesse morrido e que o presbítero João ainda estivesse vivo, mesmo com idade bastante avançada. Por isso, alguns dizem que o presbítero João poderia ser sim o discípulo a quem Jesus amava. E isso explicaria a razão da segunda e terceira epístola apresentarem como autor o ancião e o presbítero. No entanto, conforme as respostas já apresentadas, devemos considerar que a igreja tem razões de sobra para defender a autoria do apóstolo João. Tenha em mente o seguinte: basta ler o quarto evangelho na forma mais superficial para comprovar que é muito distinto dos outros três. Omite muitas coisas que outros incluem,
O quarto evangelho não menciona o nascimento de Jesus, seu batismo e suas tentações. Não nos diz nada a respeito da última ceia, nada do Getsêmani, nada sobre a ascensão. Não diz uma só palavra a respeito da cura de pessoas possessas por demônios ou espíritos malignos. E o que possivelmente resulta mais surpreendente, não contém nenhuma parábola, nenhuma dessas histórias que Jesus contou e que formam uma parte de valor inapreciável nos outros 3 evangelhos. O que é ainda mais surpreendente é que João dá uma versão distinta do começo do ministério de Jesus. Nos outros 3 evangelhos, se estabelece definitivamente que Jesus não fez sua aparição como pregador até depois de terem preso a João Batista. João dá uma versão diferente do cenário onde se desenvolveu o ministério de Jesus. Nos outros 3 evangelhos, o cenário principal do ministério de Jesus é a Galileia e não chega a Jerusalém até a última semana de sua vida. Em João, o cenário principal do ministério de Jesus é Jerusalém e Judeia, com algumas visitas esporádicas à Galileia. Mas embora João omita muito do que os demais evangelhos dizem sobre ele, isso não significa que o autor do evangelho e das cartas não seja João, pois ele também nos diz muito a respeito do qual outros não tinham nada que dizer. João é o único que nos relata as bodas de Caná da Galileia, a entrevista de Nicodemos com Jesus, a respeito da mulher samaritana, sobre a ressurreição de Lázaro, sobre a forma em que Jesus lavou os seus pés, os pés dos discípulos, sobre o maravilhoso ensino sobre o Espírito Santo, o Consolador, que está disseminado entre os capítulos 14 e 17. São muitos detalhes que só são apresentados no Evangelho de João. Além disso, João demonstra um conhecimento detalhado da Palestina e Jerusalém. Sabe quanto tempo levou a construção do templo, sabe que judeus e samaritanos mantêm uma luta constante, sabe a baixa estima da mulher entre os judeus, sabe o que pensam os judeus sobre o sábado, e demonstra também um conhecimento pessoal da geografia da Palestina. Conhece as 2 Betânias, uma das quais está do outro lado do Jordão. Sabe que alguns dos discípulos eram da Betsaida, que Canaã está na Galileia, que Sicar está perto de Siquém. Tem o que poderíamos chamar um conhecimento de Jerusalém, rua por rua. O lago de Siloé, o pórtico do Salomão, a corrente do Cedron, o pavimento que se chama Gabatá, o Gólgota, que é como uma caveira. Além disso, João procura apresentar a fé cristã de maneira tal que aparecesse sob um aspecto favorável perante o mundo grego, no que tinha penetrado a cristandade, e combater as heresias e ideias errôneas que tinham surgido dentro da igreja. Tendo em vista todos esses detalhes, a igreja cristã considerou que atrás do evangelho está a autoridade de João, embora seja muito provável que o escrito em sua forma atual não tenha saído de sua mão, pois, como eu disse no início do vídeo, o livro de Apocalipse apresenta um grego muito simples para ser comparado com o grego do quarto evangelho e das epístolas joaninas. Em nossa busca da verdade, devemos adicionar alguns dados muito importantes. Acontece que nos escritos da igreja primitiva temos toda uma série de informações a respeito da maneira em que se chegou a escrever o quarto evangelho. A informação mais antiga é a de Irineu, que chegou a ser bispo de Lyon em torno do ano 177. Irineu era discípulo de Policarpo, que por sua vez tinha sido discípulo de João, de maneira que há uma conexão direta entre Irineu e João. Irineu escreve: João, o discípulo do Senhor, que também se reclinou a seu lado, também publicou o evangelho em Éfeso, quando vivia na Ásia. O que resulta sugestivo nesta passagem é que Irineu não diz que João escreveu o evangelho. Diz que João publicou o evangelho em Éfeso. A palavra que Irineu emprega
o faz aparecer não como a publicação privada de algumas memórias pessoais, mas sim como o lançamento público de algum documento quase oficial. A segunda informação vem de Clemente de Alexandria, que foi diretor da famosa escola de Alexandria, cerca do ano 230. Clemente escreveu: em último lugar, João, ao ver que os atos corporais tinham ficado manifestados no Evangelho, a pedido de seus amigos, compôs um Evangelho espiritual. O que resulta importante nesta passagem são as palavras a pedido de seus amigos. Começa a ficar então evidenciado que o quarto Evangelho é muito mais que a produção pessoal de um só homem, que por trás dele há um grupo, uma comunidade, uma igreja. Na mesma linha, há um manuscrito do século X chamado Códice Toledano, no qual os livros do Novo Testamento estão prefaciados por breves descrições. O prólogo do quarto evangelho afirma: o apóstolo João, a quem Jesus amava em forma especial, escreveu este evangelho em último lugar, ante o pedido dos bispos da Ásia contra Cerinto e outros hereges. Uma vez mais, temos a mesma ideia. Atrás do quarto evangelho está a autoridade de um grupo, de uma igreja. Agora vamos a um documento de suma importância, tá? Que é conhecido como o Cânon Muratório. Leva esse nome pelo investigador Muratori, que foi quem o descobriu. É a primeira lista dos livros do Novo Testamento que a Igreja publicou. Recolheu-se em Roma ao redor do ano 170 d.C. Não somente dá uma lista dos livros do Novo Testamento, mas também dá breves referências sobre a origem, natureza e conteúdo de cada um deles. Sua informação a respeito de como chegou a escrever o quarto evangelho é de muita importância e é muito esclarecedora. Ante o pedido de seus condiscípulos e de seus bispos, João, um dos discípulos, disse: jejuem comigo durante 3 dias, desde hoje, e o que for revelado a cada um de nós, já seja em favor ou contra que eu escreva, relatemos uns aos outros. Essa mesma noite foi revelado a André que João devia relatar todas as coisas, ajudado pela revisão de todos os outros. O André mencionado aqui não é o apóstolo, pois não é possível que esse tenha estado em Éfeso no ano 100. Mas o fato é que aqui se afirma com a maior clareza possível que, embora a autoridade, a mente e a lembrança que estão por trás do quarto evangelho pertençam a João, também é, sem dúvida alguma, o produto não de um homem, mas sim de um grupo e de uma comunidade que não se limitava a escrever o que Jesus havia dito. Eles queriam escrever o que Jesus tinha querido dizer. Então, se a mente, a memória que estão atrás do quarto evangelho pertencem a João, o apóstolo, por que devemos então duvidar que ele também é o autor das cartas? A tradição jamais duvidou que o discípulo amado é João. Alguns buscaram identificar o discípulo amado com Lázaro, porque se afirma que Jesus amava a Lázaro, ou com o jovem rico, de quem se diz que Jesus, fitando-o, o amou. Ou até mesmo com Tiago. Mas como o Evangelho jamais disse de forma explícita quem era o discípulo amado, a tradição sempre identificou o discípulo amado com João. E na realidade, não há por que duvidar desta identificação. Porém, uma questão muito real é colocada. Suponhamos que João mesmo escreveu o Evangelho. Será que ele se referiu a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava? Escolheu-se a si mesmo e teria dito algo como: eu era o seu preferido? Era a mim a quem Jesus mais amava? Sem dúvida, é muito improvável que João tenha adotado semelhante título. No entanto, esse título pode ter sido conferido a ele pelos outros apóstolos ou por algum outro discípulo, e por isso ele não achava uma ofensa usá-lo. Eu termino esse vídeo trazendo um argumento muito importante. Alguns dizem que o escritor do Evangelho de João teria usado Marcos
como fonte e que, portanto, esse escritor não poderia ter sido João, já que um apóstolo não usaria a obra de alguém que não fosse apóstolo. Estão considerando que João, de fato, tivesse feito uso do Evangelho de Marcos. Isso, na verdade, não teria problema algum. Mateus, um apóstolo, usou Marcos como fonte, de acordo com os críticos. E, no entanto, isso não é usado como argumento contra a autoria de Mateus no primeiro Evangelho. Além disso, se João, o presbítero, e não o apóstolo, é o autor do quarto Evangelho e também é o discípulo amado, torna-se muito difícil explicar por que alguém tão importante quanto João, filho de Zebedeu, nunca foi mencionado nesse Evangelho. Não é verdade? Diante de tudo que foi dito, as evidências apontam claramente que o autor do Evangelho e das Epístolas é João, o apóstolo, filho de Zebedeu. Esse é o entendimento da maioria dos estudiosos, tá bem? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O discípulo a quem Jesus amava é ou não é o apóstolo João? O seu comentário é muito importante. Se você acha que esse conteúdo é importante e deseja contribuir com esse ministério, é só fazer um Pix de qualquer valor, tá bom? Usando o QR Code que está aparecendo agora na tela ou o código Pix colocado na descrição desse vídeo. Caso você não possa ajudar financeiramente, eu ficaria muito grato e muito honrado se você ajudasse compartilhando os vídeos. Isso vai fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas e aqui para o crescimento do canal. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.